IFEC, a voz da cidadania, um programa produzido pelo Instituto Interamericano de Fomento à Educação, Cultura e Ciência, uma entidade filantrópica, comunicando, professor Stellen, produção Tiago Saraiva. Olá, ouvintes do programa IFEC, a voz da cidadania. Estamos iniciando o segundo programa do mês de agosto, recheado de notícias, informações e o que há de melhor para levarmos até você. Quero aproveitar o momento, saudar todos os nossos apresentadores que fazem o IFEC, a voz da cidadania, acontecer, bem como nosso amigo José Carlos, que edita cada programa, o diretor da Rádio FelicidadeFM.com, Edson Oliveira, e vamos que vamos para mais um IFEC, a voz da cidadania. E para você que ainda não sabe, nosso programa pode ser baixado pelo aplicativo, pelo seu App Store. É isso mesmo, vá até o seu celular, no seu App Store e baixe o aplicativo da Rádio FelicidadeFM.com e tenha acesso a todas as notícias, informações, músicas em qualquer lugar que você esteja. IFEC, a voz da cidadania, sempre pela Rádio FelicidadeFM.com. E vamos iniciar o nosso programa. Gabriela Nasser comunica. Olá pessoal, hoje o quadro Gabriela Nasser Comunica vai falar sobre um assunto muito apaixonante, que é a capelania equestre. É uma coisa ainda pouco difundida dentro do ambiente cristão, mas que está disponível como uma bênção de Deus para a criação de todos que professam e clamam ao Senhor o que está prometido na palavra dele para que o cristão possa alcançar como graça. Então a Bíblia falava desde o tempo dos hebreus dessa bênção, da manteiga, da coalhada, né, das eras transbordantes, celeiros cheios de trigo. Tudo isso vinha do céu, vinha da boca de Deus e alcançava o fiel na terra. Abraão, que é pai de todas as fés, inclusive não só no Ocidente, mas em outros espaços também, que alcançam a África, onde o nosso programa também é transmitido, também recebeu e divulgou de uma forma essencialmente verdadeira essa bênção que hoje está sobre o cristão, que a gente chama a bênção de Abraão, né? E nós somos selados e cercados por esse poder, essa autoridade e essa promessa, em nome de Jesus. Mas antes da gente falar desse neto brilhante do cavalo árabe, que é o manga larga machador brasileiro, eu queria mencionar a Cavalariça Real de Córdoba, que é uma escola fundada pelo rei Filipe II no século XVI e que foi enobrecida pelo rei Juan Carlos da Espanha, que é amigo de um amigo meu que eu tenho estima e guardo com muito carinho, que é o príncipe Juan. Talvez o primeiro, eu creio que seja o primeiro Bourbon nascido no Brasil. Vamos lá, Richard, explica, por favor, sobre essa sela para o cavalo manso, a forma, a estrutura de contato, a relação nesse momento, que é simples dentro de uma estrebaria, né? Mas também uma hora que tem que ter uma atenção maior, né? Porque o animal, ele é vivo e ele responde a estímulos. Bom dia, minha amiga Nasser, Gabriela Nasser. Um prazer novamente estar aí no seu programa. Gabi, cuidados ideais para selar o cavalo manso, isso aí é muito relativo, né? Mas o cuidado, o cavalo sendo manso,
Depende da raça, né? Existe vários tipos de equipamentos, vários tipos de sela. Então tem sela que, é, que você usa só a cilha, tem sela que você tem a barrigueira. Então, o cuidado simplesmente quando você, dependendo da raça, um cavalo, geralmente um cavalo de passeio, né, um cavalo que não seja um cavalo de esporte, você tem que tomar cuidado para a cilha ela não escorregar e ir para a virilha do animal, entendeu? Porque o animal ele sente cosca e aí com isso ele pode rejeitar assim, né? Ele para se defender, ele vai pular, ele vai jogar as pernas. Então isso pode vir a ter um acidente assim, né? Eu mesmo e logo no começo assim, quando você pega que você está domando um animal, logo as primeiras vezes que você vai colocar, é uma coisa que o animal nunca colocou, né, em cima dele. Você vê que uma mosca já incomoda um animal. Quando uma mosca encosta no animal, o animal ele se treme todo, né? Então você colocando um objeto não identificado para o animal, pesado, então aquilo ali, mas ele sendo manso já é uma grande, você larga bem na frente, né? Mas eu mesmo fui selar uma vez uma égua e quando eu fui apertar, também tem que tomar cuidado que sente dor. Aí o animal também ele tem a tendência dele jogar para trás assim, né? Como fosse o joelho. E ali na ocasião eu estava meio distraído e pegou na minha perna, entendeu? Mas isso aí são as primeiras vezes, né? Depois o animal ele acostuma, como tudo na vida. Tá bom? Explica um pouquinho, então, como é que é selar um animal com um temperamento mais arisco. Já um animal para você selar ele com temperamento forte, é um animal porque na verdade o cavalo ele é presa, ele não é predador. Então o cavalo ele é muito quando ele não está assim adaptado, né? A relação do dono, assim, do homem com o animal, uma coisa muito. O mundo do animal, assim, se você parar e você for ver, o animal é um animal, o cavalo é um animal muito dócil, muito inteligente, entendeu? O cavalo, na verdade, ele tem memória, então é bem mais complicado, leva muito mais as primeiras vezes que você vai colocar o equipamento em cima. Você tem que ter uma atenção dobrada, né? E, enfim, tem cavalo que tem animal até que se joga no chão, entendeu? Mas você tendo ali as, as manhas, né? Já assim, você vai, o problema é que as pessoas querem fazer tudo achando que o cavalo tem que fazer tudo na marra, entendeu? De qualquer jeito, que o animal tem que você indo devagarzinho, se adaptando, conversando. Eu acho que o animal com temperamento forte, primeiro você ganhando, o animal se entregando e confiando em você, eu acho que não tem um animal de temperamento forte. E o temperamento forte, muitas vezes, a gente acha que é um animal de temperamento forte, mas não é um animal de temperamento forte, é um cavalo mais assustado, é um cavalo mais medroso, entendeu? Cavalo mais tenso, né? Mais temeroso, mas é a mesma coisa, entendeu? Só que requer você antes fazer uma adaptação
para que esse temperamento forte dele acabe. Entendeu? Então eu não vejo diferença, né? Tem só sempre uma estratégia, assim, enfim. E antes de você fazer qualquer tipo de animal, qualquer tipo de adaptação, né? Que o animal não esteja não saiba nada, né? Eu acho que antes de tudo ele tem que pegar a confiança do dono, né? É você entrar, colocar a comida dele, você ir chegando devagarzinho nele, você fazendo carinho, para ele ver que você tá ali só para defendê-lo, entendeu? Aí não existe, não existe. Quando você ganha um animal, não tem essa de temperamento forte, de cavalo manso. O animal, na verdade, todos os animais, eles são mansos. Só que tem os animais que são mais medrosos, entendeu? Nasce, para você... Acho que não tem que ter cuidado nenhum para você montar no pelo. O cavalo, na verdade, a sela, ela tem ali o estribo que te dá o equilíbrio, né? E muitas vezes também pessoas que não estão acostumadas, habituadas a montar, ela não sabe a posição certa de colocar o pé no estribo, como coloca o pé, porque na verdade você tem que ter o teu equilíbrio para te manter firme no animal, né? Ele a passo, ele no trote, ele na marcha, ele no galope. Você tem que fica mais difícil um cavalo de trote você montar no pelo, porque você não consegue, você não tem como fazer o trote elevado, entendeu? O galope você tem assim de recolher assim um pouco o joelho, mas eu vejo desconfortável, muito desconfortável, dependendo do animal. Fica bastante desconfortável, né? Você é a mesma coisa de você sentar num banco ou sentar na poltrona da tua sala, entendeu? Mas cuidado é só você ter a técnica, praticar e é o equilíbrio, entendeu? É o equilíbrio para te manter ali no animal, ele sem a sela. Mas eu não vejo cuidado nenhum, entendeu? É isso, Nácio. Te agradeço aí mais uma vez pela essa oportunidade, esse programa aí que tem uma audiência fantástica aí. E é isso. Qualquer coisa precisando, estamos aqui sempre à sua disposição. Richard, muito obrigada pela sua participação, que Deus te abençoe e te regale na bondade dele, nas bênçãos de Deuteronômio 28, e que as crias dos teus animais prosperem, e que você seja bendito no campo e na cidade, em nome de Jesus. A gente fica por aqui com essas dicas da Capelania Equestre, que é um ambiente favorável para a cultura cristã. Nós podemos desfrutar isso em algumas áreas. Muitas igrejas têm sítios, têm fazendas, têm lugar de retiro espiritual, e é nessa hora que a gente pode aproveitar não só o pai e a mãe, né, e os pastores ou os missionários, quem está ali no fronte da batalha, mas as crianças, né, que tem assim um espaço assim tão cheio de alegria e contentamento nesses convívios, né, dentro da estrebaria, e às vezes não é o cavalo, às vezes é um peixinho, às vezes é uma ovelhinha, às vezes um cachorro, né? As crianças, elas aproveitam nessa hora. Então, que a gente possa cultivar as evidências da capelania equestre dentro dos sítios e dos lugares de retiro das igrejas, em nome de Jesus. E a gente fica por aqui. Eu agradeço ao professor Stelling a oportunidade de comunicar a cultura cristã. Mês que vem tem mais. Um abraço a todos os ouvintes. Fiquem com Deus. Após o quadro Gabriela Nasser Comunica,
seguimos para um breve intervalo musical com aquela seleção de músicas que você só escuta aqui pela rádio felicidadefm.com. IFEC, a voz da cidadania, um programa produzido pelo Instituto Interamericano de Fomento à Educação, Cultura e Ciência, uma entidade filantrópica. Comunicando, professor Stellen. Produção Tiago Saraiva.